Olá, família do Mediadores Brasil. Essa série que nós temos, Entre Vistas, é uma série de muito êxito aqui na plataforma, no canal do Mediadores Brasil. Isso porque temos trazido pessoas que têm nos enriquecido muito com os seus saberes, trocado experiências conosco, e é essa troca, justamente, que eu entendo como uma das formas de nós termos aí o que eu chamo de formação contínua. Porque é muito importante a gente poder ver as diversas visões, as diversas correntes de pensamento, quando estamos estudando justamente esse tema que nos é tão caro, que é a mediação de conflitos. E hoje, vejam só quem eu estou recebendo aqui, né? Essa pessoa que ainda não tinha visitado aqui a Casa do Mediadores Brasil online, chegou a vir a Santa Catarina para o nosso evento aqui do Mediadores Brasil, e foi uma grande honra para todos nós recebê-lo, mas que hoje vem aqui conversar um pouquinho com a gente sobre os meios dialógicos. Professor Adolfo, eu quero lhe pedir permissão para não ler o seu currículo. Primeiro lugar, porque todo mundo lhe conhece. Segundo, porque depois eu vou colocá-lo lá nas redes sociais. Terceiro, porque eu não quero gastar nem um minuto aqui, a não ser para poder aproveitar esse caro momento para poder fazer muitas perguntas, muitas coisas que eu tenho absoluta certeza que interessarão muito a todos esses mais de 17 mil seguidores que hoje acompanham esse espaço do Mediadores Brasil. Então, como eu sei que o amigo é muito tranquilo para essas formalidades, eu pergunto se está tudo bem para a gente ir direto para o nosso bate-papo e lhe dou aqui, então, em nome de toda a família MB, as nossas boas-vindas. Não tenha dúvida, dispensa a formalidade, estamos entre amigos, estamos entre entusiastas da mediação, então somos somos únicos, cada um de nós, penso eu, né? Acho que a mediação nos aponta a isso, mas ao mesmo tempo somos totalmente informais e somos próximos, né? Então, não precisa, não é necessário mesmo porque só temos trajetórias que promoveram isso, promovem e promoveram, né? Então é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui com você e fico contente de ouvir ter 17 mil seguidores. Parabéns. Obrigado, professor. A gente também está muito feliz com essa construção. Confesso que às vezes assusta um pouquinho, né? Mas eu acredito que é justamente essa filosofia nossa de que no Mediadores Brasil todos cabem, que tem permitido a gente ter aqui uma comunidade com os mais diversos pensamentos, seguidores de diversas escolas, porque eu acredito que se estamos a falar de mediação, temos que oportunizar justamente esse espaço de diálogo, de compreensão dos diversos pensamentos, das diversas correntes. Inclusive, eu vou começar esse bate-papo lhe fazendo uma pergunta que me vem diante do que a gente acabou de falar. Veja bem, professor, a gente ouve bastante, né? Principalmente no mundo do direito, de que a sociedade brasileira é muito litigante, de que nós temos um povo que gosta de brigar, que gosta de um processo judicial. Eu queria saber se isso, na sua opinião, é real, se realmente nós temos aí uma sociedade que prima pelo combate, pelo conflito, e se, caso o professor entenda que essa é uma das características da nossa sociedade, se isso de alguma forma faz com que seja um entrave para divulgação, para ampliação, para utilização da mediação como um caminho para a resolução dos conflitos. Eu diria para você, meu caro Henrique, que não considero um país litigante, né? E sim, eu acho que o que aconteceu com o Brasil é uma perspectiva que vem de componentes históricos, acho que todos eles, e sociais também, e porque
no mesmo momento que você estava formulando a sua pergunta, o seu pensamento, a gente começa a fazer comparações com os outros países, né? E, claro, o país onde nasceu a mediação transita na cultura, podemos dizer assim, de uma maneira muito mais ampla que a nossa. Por quê? Porque ela tem um judiciário muito mais acessível, podemos dizer assim. Desculpa, muito menos acessível, ao contrário, né? Porque é caro você litigar, né? Isso pesa, então, economicamente, né? Agora, ao mesmo tempo, estava associando a uma, uma perspectiva que há muito tempo atrás, não me lembro o autor, que falava que o brasileiro era um cidadão cordial, né? Também acho que foi-se o tempo de se pensar nesse sentido, Uhum, né? uhum, Penso que a realidade para a mediação é um movimento que não tem volta aqui no Brasil, penso eu, porque a gente vivencia o desenvolvimento e a evolução em áreas, estou falando hoje, na atualidade, em áreas que não foram pensadas. Temos leis que apontam isso, que podem ser estimuladoras disso, e penso que você mesmo traz um componente importante, porque ao falar de 17 mil seguidores, né, são pessoas que estão pensando, praticando e promovendo a mediação. E aí um aspecto importante que você comentou, que estão buscando sempre a formação contínua, que é pressuposto da nossa parte, porque estamos falando de trabalhar com pessoas, né? As pessoas evoluem, né? Não sei se para bem ou para mal, mas a gente evolui de alguma forma, né? E acho que essa evolução a mediação acompanha, né? Então eu diria que fazendo um contraponto na perspectiva da própria mediação, as resistências que ainda existem e ainda não está na cultura, porque nós temos uma formação em direito que, por mais que tenha incluído o tema na grade curricular, mas a perspectiva do direito processual e não criticando o direito processual, ela é muito voltada para a carga de pensar, e eu acho que você já ouviu eu falar sobre isso, de pensar que a única forma de justiça é o poder judiciário. Foi-se o tempo, né? Nós estamos falando de metodologias que proporcionam o que o professor Kazuo Watanabe fala, a ordem jurídica justa, que no fundo é o sentido do que é justo e da justiça, né? E paralelamente a isso, a gente tem uma colaboração dos outros profissionais. Colaboração no sentido de que, isso é conflito, isso é para o direito, isso é para advogado. E não é, né? Você conhece, você sabe que a mediação nasceu interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, e ela vai continuar sendo, né? Então, está na hora também dos profissionais das outras áreas também é, abraçarem a ideia e também proporcionarem o convívio conosco, né? Então, por que eu digo isso? Acho que aí qualquer coisa você me corrige porque você tem contato maior eventualmente, né? A grande maioria dos mediadores são originários do direito, uhum. né? Então, ainda é limitada às outras áreas, né? Chama atenção esse número reduzido. Então, tem um viés de podemos dizer, um paradigma de que isso é para advogado, e na verdade não é, e ao mesmo tempo tem uma perspectiva ainda dos próprios operadores do direito de não vou dizer oferecer resistência, mas vou comentar no sentido de desconhecimento. Daí a importância do trabalho que você vem desenvolvendo. Professor, o senhor trouxe uma palavrinha aqui que eu fiz questão de anotar, que ela nos é muito cara.
professor falou em formação. E aí eu pego essa sua palavra e lhe pergunto: como que nós estamos hoje em termos de formação de novos profissionais para o direito, para a área do direito? E eu confesso ao professor que fiquei muito assustado quando recentemente li um artigo que hoje nós temos no Brasil 400 mil acadêmicos de direito e que nós temos mais universidades que ofertam curso de direito no Brasil do que nós temos no mundo todo. Somadas as universidades que ofertam curso de direito no mundo todo, é inferior ao número de faculdades que nós temos no Brasil. E aí eu faço uma pergunta: como que nós estamos em termos de formação desses profissionais para que, de alguma forma, a universidade também comece a estar sintonizada no sentido de entregar profissionais ao mercado com já uma amplitude maior, no sentido de dizer, bom, eu não estou saindo de uma graduação de direito sabendo apenas transitar no processo judicial. Eu estou saindo de uma graduação de direito preparado, pronto para sim transitar no processo, porque ele é necessário e a gente sabe que ele tem o seu lugar. Todavia, também me sinto preparado para atuar na arbitragem, para atuar numa mediação, numa negociação, numa conciliação, um dispute board. Quer dizer, a gente tem aí hoje N possibilidades para cuidar de um determinado conflito quando um cliente chega até nós enquanto advogados. Então, a minha pergunta vem nesse sentido, porque eu tenho para mim que a nossa formação é ainda muito voltada para o processo judicial, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião e aí, inclusive, vou aproveitar para lhe perguntar: será que essa abordagem, né, acerca dos meios consensuais, da importância do diálogo, para que a gente mude um pouco essa cultura do confronto para essa cultura do consenso que estamos a falar, ela também não deveria vir aqui de baixo já dos primeiros anos de estudo dessas crianças, não apenas lá na universidade para os estudantes de direito? Concordo plenamente, é por aí. No primeiro aspecto da tua pergunta, de qualquer forma, toquei muito rapidamente na pergunta anterior, né? A formação voltada para o direito processual é uma carga de direito processual muito grande. E o direito processual, ele remete a quê? Ao processo judicial, né? Então, é momento de modificação disso, né? Então, não bastou a inclusão dos métodos dialógicos de resolução de conflito, mas precisaria talvez equilibrar essa carga para que promovam a possibilidade, porque, por exemplo, acho que quem sai hoje de uma universidade, de uma faculdade de direito, ele sai com a perspectiva de que é, vai advogar e a advocacia se limita à perspectiva processual. Ponto. Né? Então, é nesse sentido que acho que a gente está tentando demonstrar para essas faculdades, né? E acho que, por exemplo, só vou dar um exemplo que é muito me criou muita felicidade e muita alegria de saber. Uma antiga estágio, nós desenvolvemos mediação para assistência judiciária há muito tempo aqui pelo IMAB, desde 95, imagina. Tem anos, décadas, né? E junto a uma assistência judiciária vinculada à Faculdade de Direito da USP, que é o Departamento Jurídico de Contas de Agosto. Uma estagiária que estava na época que encaminhou casos, hoje é diretora da Faculdade de Direito. Hum. E já conversando com ela, uma das iniciativas que ela quer aplicar é justamente essa mudança de grade, proporcionar
porque ela já conhece, né? Então, é nesse sentido que acho que é importante, que me demonstra a importância da divulgação que é feita por você, por nós, no dia a dia, né? Porque, de qualquer forma, a gente acaba conseguindo sensibilizar e na prática também com as pessoas, né? Que eventualmente vão ser futuramente os modificadores desse paradigma, né? Claro que isso é a longo prazo. Agora, paralelamente a isso, acho que nesse aspecto que você comentou é super importante começar a pensar a como disseminar a cultura da mediação, justamente para quem está entrando na escola, no jardim de infância, porque os conflitos estão lá na família, no coleguinha de classe, no coleguinha de recreio, né? Então, programas de mediação escolar são fundamentais, né? Quer dizer, existem, mas precisam ser multiplicados. E uma experiência que nós adquirimos, que foi por acaso, né? Numa outra assistência judiciária, uma diretora que é vinculada à PUC aqui de São Paulo, que também tem uma assistência judiciária para a população, e ela também é professora de uma escola bastante conhecida, de meio que de elite aqui em São Paulo, de ensino médio. E ela falou: eu gostaria de começar a sensibilizar o pessoal do ensino médio sobre a mediação. Então, fizemos uma parceria com uma Câmara, que é a Câmara de Mediação e Arbitragem da Federação das Indústrias, da FIESP, aqui em São Paulo, e nós fazemos esclarecimento para o aluno que está se finalizando no último ano do ensino médio, no terceiro ano, e é uma sensibilização apenas, mas acho que é interessante porque ele vai fazer uma escolha profissional, né? Então ele já vem com uma informação e o programa prevê uma sensibilização sobre a mediação e depois a possibilidade de uma simulação para eles sentirem o que é o papel do mediador, o que é o papel dos participantes de um processo de mediação, justamente para sensibilizá-los a respeito disso. E acho que são caminhos que acho que estamos criando e que todos eles são válidos para construir essa cultura que todos nós desejamos, né? Perfeito, perfeito, professor. Professor, o senhor acabou de falar sobre a disseminação da cultura da mediação, né? O quão é importante nós disseminarmos essa cultura Brasil afora. E aí, inevitavelmente, né, eu fui buscar aqui esse livro, que eu inclusive sugiro que todos os meus colegas mediadores adquiram, porque aqui nós temos um túnel do tempo, eu diria, da mediação no Brasil. E eu gosto muito, inclusive, professor, porque vocês dividiram essa obra em, digamos assim, três etapas, três momentos: preparo, cultivo, desculpa, preparo, plantio e cultivo. Achei fantástico, inclusive, esses três termos. Meu caro amigo, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu li aqui muitas falas de lindos projetos que foram já trazidos ao Brasil, que foram implantados. E associado a todas essas iniciativas, claro, temos tantas outras. Me veio um questionamento quando eu lia esse livro. Por que que muitas vezes esses projetos tão bonitos, projetos com tanta força, com tanta potência, por que que eles vão perdendo a força e às vezes deixam de existir durante o próprio percurso? Há alguma coisa que a gente precisa cuidar mais? E eu lhe pergunto isso com muita humildade, porque estamos, enquanto Mediadores Brasil, a fazer alguns plantios de alguns projetos, seja na área de mediação escolar, na área de mediação comunitária. E essa sua fala vai ser muito importante, porque se há aí um diagnóstico de alguma coisa que talvez
precise ser dado mais atenção, tenho certeza que vai me ajudar muito aí nesse percurso que estamos a iniciar. Eu acho que é uma boa pergunta sua. Não sei se tenho todas as respostas, Henrique. Isso me faz pensar, o quão é importante a continuidade. Hoje eu tenho chamado a atenção das pessoas do quanto é importante a continuidade para a mediação. Vejo, posso tentar responder no seguinte sentido, que vejo que algo, eventualmente, por força de se cansarem, por força de não terem retorno financeiro, e muitas vezes uma perspectiva nossa que a gente trabalha, que é natural, nós precisamos de ser reconhecidos, então a falta de reconhecimento. Então acho que isso, eu acho que não é, não justifica, porém traz os elementos de desafios que acho que são naturais, né? E vou dizer, vou ser sincero para ti. Quando nós partimos para uma capacitação em mediação, a gente aponta, e acho que nesse sentido você também o faz, de que estamos construindo. Então, o convite para quem está conosco é dar continuidade a essa construção, né? Porque a gente declara, deixa claro, né, que a perspectiva de retorno financeiro, isso vai ser quando for uma realidade, né? Eu, particularmente, me sinto privilegiado porque, é, desde os primeiros passos aqui da mediação, me interessei, fez muito sentido, e hoje é meu ganha-pão, né? Agora eu sinto que ainda se conta nos dedos, né? Não sei se mais dedos, enfim, mas que e aí acho que a continuidade acho que é fundamental e no sentido das pessoas se retroalimentarem permanentemente com a prática, Uhum. né? Então, por exemplo, mais uma vez não quero ser exemplo de nada, mas eu tomo por mim, né? Até hoje, quando quando há um caso que é feito, que a gente percebe que são pessoas que não têm condições de pagar, né? Da nossa parte, a gente oferece de forma gratuita, né? Justamente pelo, não é um prazer, mas pela perspectiva de tentar ajudar, porque também vai ser um aprendizado para nós, né? Então, de qualquer forma, tem um retorno para a gente. Perfeito, professor. Eu acho que quem está na área da mediação tem esse espírito dentro de si, né? Tem ocupa esse lugar é, de entender que realmente é um percurso desafiador, sobretudo no sentido, ou quando é o caso da pessoa querer viver da mediação. E aí, nesse aspecto, quando o professor traz, olha, há uma questão aqui que a gente precisa colocar à luz, que é o reconhecimento dessas pessoas que tocam esses projetos, que carregam a mediação nos ombros nesse país. Dentre esse reconhecimento, precisamos olhar para a questão do retorno financeiro. Inevitavelmente me vem aqui, a realidade dos mediadores judiciais, né? Que são pessoas que estão aí a carregar o Instituto Brasil afora, norte a sul, leste a oeste, e que por muitas vezes a gente os vê trabalhando totalmente pro bono, né? De forma totalmente gratuita. E aí eu lhe pergunto, professor, seria essa uma forma de talvez a gente estar proporcionando uma limitação do fazer
desses profissionais, porque a gente sabe da importância da formação contínua, a gente sabe da importância da especialização. O quão fundamental é esse mediador poder ir para um congresso, ouvir Adolfo Braga Neto, ouvir outros palestrantes, trocar informações, aprimorar os seus saberes, para que ele possa, lá na ponta, no fazer, ofertar boas experiências de mediação para aqueles advogados, para aqueles mediandos. Então, quando eu vejo o Poder Judiciário ainda com muita dificuldade, né? E aí, lógico, eu sei que a situação tem vários aí vieses, mas quando eu vejo os mediadores judiciais nesse lugar de, né, na sua grande parte ainda não terem uma remuneração, ou quando tem uma remuneração ainda pouco adequada, né, inferior àquilo que entendemos como justo, como digno. Inclusive, essa é uma das bandeiras que a gente tem aqui no Mediadores Brasil e temos feito um trabalho muito forte em Brasília para que a gente tenha aí um projeto de lei que seja aprovado, determinando que o pagamento dos mediadores judiciais aconteça. Eu preciso lhe perguntar, qual é o seu olhar sobre esse contexto, pegando esse recorte aqui do trabalho feito pelos mediadores judiciais? É, eu particularmente sou suspeito para te responder, porque sou mediador judicial também. Tenho o privilégio de estar, pelo fato de ser pela internet hoje, né, online. Hoje eu sou mediador numa cidade do interior, em Araçatuba. E dedico, né? Então, por exemplo, hoje o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo prevê remuneração, né? E acho que até é coerente, porque é proporcional, né? E aí vem uma crítica, que é o cuidado que a gente toma, né? Porque os advogados adoram alegar eh, impossibilidade econômica do seu cliente, e aí a questão gratuita, né? Então isso viola em parte, né? Mas de qualquer forma, independente disso, acho que o caminho que está sendo percorrido a partir de uma lógica de cada estado, acho que é mais adequado, porque cada estado tem uma realidade, né? Penso que talvez uma legislação seja adequada, onde privilegia essa questão do regionalismo, né? Que tem características, né? Porque uma coisa é o Tribunal de Justiça de São Paulo, outra coisa é o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, outra coisa é o Tribunal de Justiça da Bahia, assim vai, né? Então, preservando essa essa qualificação. Agora, uma coisa que que que, que poderia ser ah, ah, incluído é justamente um esclarecimento, né? Porque, por exemplo, o que eu vejo é que muitos juízes, né, e talvez aos próprios advogados, desconhecem, e aí são os que muitas vezes não privilegiam esses pagamentos, né? Então, acho que, paralelo a isso, uma difusão mostrando que somos profissionais, hoje profissionais reconhecidos, que temos uma lei sobre isto, eu acho que ajudaria, não? Sem sombra de dúvida. Importante reflexão, professor. Inclusive, esse respeito às regionalidades desse país, em função de que vivemos aí realmente num país continental, é algo que realmente precisa sempre ser observado. Professor, quando falavas, eu estava aqui a lembrar, quando o professor trouxe, eu sou uma das pessoas que, né, consegui chegar nesse lugar de viver da mediação no Brasil. E todos sabemos que o seu principal percurso feito na mediação é no mundo empresarial, né, onde o professor atua como uma das grandes referências nesse país. E aí eu gostaria de lhe perguntar,
Como que o professor vê hoje as corporações? Elas já estão num movimento mais ativo no sentido de colocar cláusulas de mediação nos seus contratos com seus fornecedores, com os seus clientes, ou mesmo cláusulas escalonadas. O professor vê que nós estamos avançando no ambiente empresarial para que a gente saia, né, daquela tradicional cláusula em caso de conflito, fica eleito o foro da comarca tal para dirimir. Essa mudança, ela já vem se fazendo? Eu diria, aí vem um pouco da nossa, um pouco, acho que compartilhando a tua angústia, né? Sim, temos uma evolução, mas queremos mais, porque ainda existe muita resistência, né? Então, aí vem, é, não gosto muito dessa ideia, mas é um pouco, né? Estamos falando de um acesso de uma elite. E a mediação não é elite, a mediação é para todos. E aí eu reputo muito o desconhecimento. Então, por exemplo, hoje, se a leitura que é feita para o contexto empresarial pode ser feita em outros contextos. Família, né? Que, para mim, a mediação é pressuposto num conflito familiar, né? Não se, para mim, hoje não cabe se pensar num litígio, por um divórcio, por uma questão de herança, por uma questão que envolva idoso, né? Eventualmente, ou, ou eventualmente o deficiente. Então, são questões que, mais uma vez, reportam a importância da divulgação, a importância da informação, né? E que não fique ligado ao mundo do direito. A gente tem que estar ampliar esses horizontes, né? Precisamos, no contexto da administração, no contexto da psicologia, no contexto da medicina, da engenharia. Então, todos eles acho que podem contribuir, porque estamos falando de mudança de um paradigma, né? Perfeito. Professor, o professor traz aqui a mediação familiar, né? E a importância da mediação justamente para cuidar desses conflitos na área familiar. Inclusive, tenho aqui essa sua obra, autografada, inclusive, né? Obrigado. Honrosamente está aqui comigo. E aí, professor, aproveitando essa sua fala sobre a mediação familiar, me vem uma pergunta aqui. Eu estou começando a jornada na área de mediação, ou já tenho algum percurso feito, e eu me apaixonei pela mediação familiar. É a área que eu desejo me especializar, que eu desejo atuar, porque sinto que ali é o meu lugar. Quais são as dicas que o professor Adolfo Braga Neto deixaria para esse mediador, para essa mediadora? Não podemos esquecer, acho que isso faz parte da formação do mediador familiar, que ele é família. E ao ser família, ele não pode confundir as famílias que ele está mediando. O que eu quero dizer? Que além da imparcialidade independente que é pressuposto da atividade dele, ele tem que lembrar que o que o casal, os filhos, ou eventualmente o genro, ou eventualmente o sogro, ou eventualmente o sobrinho, né? Não é aquele sobrinho da minha família, né? É a família X, família Y, né? E separar os elementos que são fundamentais para não haver qualquer tipo de confusão, porque estamos falando de perspectivas muito pessoais, onde os elementos emocionais estão, né? Então, outro cuidado é o componente emocional, que no contexto da família é natural, né? Então, tivemos recentemente num evento onde a importância de, de
do auto se perceber, né? E autopercepção significa separar o que é sentimento do que é eventualmente elemento emocional, porque eles vão trazer e vão fazer conexões desse profissional, ou desse mediador, ou dessa mediadora com a sua família, né? Então, é um elemento de respeito, de reconhecimento e justamente de auxiliar a um fortalecimento conjunto em função do momento de crise, né? A clareza que esse momento é um momento crise e como tem um vínculo entre eles, se vão conviver ou não, a responsabilidade é deles, mas que respeitem esse vínculo e que muitas vezes envolve responsabilidades que são inerentes à realidade deles é fundamental. E que não é a responsabilidade do mediador. Sim. E acho também, né, professor, que nesse viés da mediação familiar, penso eu, da importância de nós entendermos essa família realmente como um organismo vivo, né? Porque hoje, o que é família, né? Nós tivemos um alargamento muito grande aí desse conceito, que é importante que o profissional que for atuar nessa área esteja acompanhando esses movimentos, né? Que, meu Deus, hoje, vamos lá, a família tradicional, né? Marido, mulher, filhos, cachorro e gato, eu diria que tão somente lá, talvez, né, dos nossos pais, porque hoje a gente tem multiconceitos aí sobre essa questão da família. E também, paralelamente a isso, né, professor, a complexidade, então, dessas estruturas e os desafios emocionais que estão ali envolvidos me parecem realmente desafiar o mediador no sentido dele buscar conhecimentos, e aí falo de outras, né, e o professor trouxe isso lá na sua fala inicial, não ficarmos apenas no direito, né? Hoje nós precisamos de socorrer da sociologia, da antropologia, da psicologia, como talvez forma de nos subsidiar para que a gente possa aí trabalhar bem esses conflitos. É isso, professor? Com certeza. Assina embaixo, meu caro. Você estava falando, estava me recordando, acho que todos conhecem, né? O primeiro modelo de mediação no mundo foi inspirado ou foi criado por quem? Por um operador do direito, uma pessoa da administração e um, a do Yuri do William Yuri, ele é antropólogo. Uhum, Tá? Então, é o olhar, né, multidisciplinar que promove isso. Por exemplo, o modelo transformativo é a junção da ideia de um operador do direito, que é o Robert Bush, e mais o Folger, que é uma pessoa da comunicação, né? Aí é outro elemento. Então, aí vem a riqueza permanente de colaborar, né? E aí eu acho que tem um elemento importantíssimo é o trabalho de comediação, o trabalho de parceria, que não precisa, que necessariamente não vamos pensar igual, jamais, mas somos diferentes, graças a Deus, e como tal, vamos trabalhar na perspectiva das diferenças, neste momento de crise entre as pessoas. perfeito. Professor, eu vou aqui respeitosamente lhe chamar de polvo, né? Porque o professor tem braços para todo lado. Eu às vezes fico a pensar como é que consegue administrar e dar conta de tudo isso. Então, me diga uma coisa: enquanto aí é consultor da ONU, né, do Banco Mundial, qual é o seu olhar? E aí eu faço essa pergunta porque lá no início o professor teve uma fala: a mediação é um caminho sem volta. Qual é o olhar dos outros países para a mediação aqui no Brasil? É um olhar dizendo, poxa, eles estão fazendo um trabalho é, crescente lá, um trabalho que vem tomando corpo, se comparam a nós ou ao se comparar, se percebem
avanços e, eventualmente, diferenças. E eu falo muito isso porque aqui internamente no Brasil também, e quando viajo, né, às vezes vou um determinado local, eu percebo que são realidades muito diferentes, né? Então, mediar aqui em Santa Catarina é uma realidade totalmente diferente de mediar numa comunidade ribeirinha do Rio Amazonas, onde a cultura é diferente, as necessidades são outras, há todo um viés muito particular, né? Muito peculiar daquela determinada região. Bom, a pergunta que eu lhe trago é: dentro dessa diversidade tão própria desse país, e que eu acho isso de uma riqueza, né? Eu sou um grande fã do nosso país justamente por essa diversidade, né? Eu, inclusive, costumo dizer que talvez o Brasil seja o único país que a gente tenha tantas religiões e que, de alguma forma, com, né, pequenos episódios muito pontuais, a gente vive muito bem aqui, né? Eventualmente, eu sou espírita, o meu vizinho é católico, o outro é protestante, o da frente é budista, o outro é do candomblé, e, gente, está tudo bem, a gente segue a vida. Então, acho que a gente tem uma riqueza cultural que, por vezes, a gente não se apropria, né? Essa riqueza cultural facilita a mediação e talvez esse jeito nosso, justamente, de ter essa flexibilidade toda, nos coloca em vantagem. Não sei se essa seria a expressão mais correta, mas o professor está entendendo o que eu quero dizer. Se nos colocaria numa situação de, aspas, vantagem frente aos outros países? Difícil de responder, meu caro, que talvez eu até esteja meio desatualizado. É, enquanto você formulava o seu pensamento e a sua pergunta, automaticamente me veio uma experiência, a experiência pessoal, né? E acho que a palavra que responde de uma maneira muito pontual a sua pergunta é: sinto que nos respeitam. Digo, os outros países a partir da experiência que nós adquirimos. Por quê? Participo de instituições hoje de maneira online, né? Onde a nossa voz é respeitada, porque conhecem a bagagem de evolução da mediação aqui. Não sei se com detalhes, mas conhecem, né? Talvez pelo fato de nós vivenciarmos. Agora, tem um detalhe que você me trouxe uma, um recorte que foi interessante. É, por que que eu comentei no início que talvez seja um pouco desatualizado? Eu, por muito tempo, convivi com as experiências nos outros países, né? Estados Unidos, Europa, tive a oportunidade de trabalhar com o Vesula, que você conhece bem, no início da política pública em Portugal, da implementação da mediação lá. E hoje me parece que meio que parado, não sei. Por que que eu estou falando isso? Porque depois da pandemia, né, ah, eu estive um pouquinho antes da pandemia, que estamos falando do início de 2020, tive a oportunidade de estar na França e eu sempre participei das competições internacionais, né? E tive na CCI. E aí, lá a gente tinha contato com muitos mediadores, por isso que ele falou, uma perspectiva de respeito, porque eram coaches como nós, de equipes de universidades, né? E o que aconteceu? Com a pandemia, aliás, até estou devendo, nunca mais fui para o exterior. Porque tudo é online, a gente conversa online, então você não precisa mais se deslocar. Então, não tive mais oportunidade de viajar para o exterior. Então, confesso que não sei, se você me pergunta 2025, qual é a visão, não vou poder te responder, porque eu sei por força dos encontros internacionais, de contatos, eventualmente com os outros países. A semana que vem, aliás, talvez, na semana que vem esteja talvez a convite de um amigo na Argentina
num evento em Bogotá, que é também numa universidade que reúne mediadores de vários países, e que senti um privilégio para conhecer um pouquinho mais, mas eu acho que o Brasil hoje não deixa a desejar. Acho que a gente já adquiriu uma história, acho que, e aí a importância, e aí queria chamar a atenção de doutrina, meu caro. Tá? E que acho que esse é um caminho que você está percorrendo. Cumprimento você por isto, porque eu acho que a leitura ajuda. Tá? Então, quanto mais compartilhar as experiências, mais a possibilidade das pessoas terem acesso que isto existe, que está ao alcance delas. Então, acho que com isso, acho que o Brasil cresceu muito, evoluiu bastante e que a intenção é evoluir mais. Por isso que me sinto insatisfeito no sentido de ter um resultado que seria melhor, né? Porque estamos falando de uma atividade que já remonta quase três décadas, né? Uhum. Aqui no Brasil. Sim, professor, nós temos aí muitas vezes as pessoas trazendo como marco esses 10 anos, né, em função da lei da mediação e etc. E eu gosto sempre de fazer essa correção dizendo, ali a gente teve um marco regulatório, um marco legal. Todavia, o Instituto aporta no Brasil há 3 décadas, então a gente tem um percurso feito aí. Inclusive, pegando essa deixa aí, professor. Como que você avalia o que nós temos hoje em termos de diploma legal, né? Como a gente tem hoje esse arcabouço jurídico, porque eu ouvia falar muito, quando comecei lá atrás na mediação, que havia uma certa insegurança jurídica, porque a mediação não estava ainda regulamentada, então os advogados diziam, ah, mas não sei, depois isso aí vai ser contestado, enfim, tinha toda essa insegurança. Depois, então, vem a lei da mediação, vem o CPC e a coisa fica muito mais estruturada, por assim dizer, nesse sentido. O professor acha que a gente está bem hoje nesse aspecto de legislação? Temos que avançar? Qual é o seu olhar sobre isso? Eu, eu particularmente, por muito tempo aqui no Brasil, considerava que não era necessário uma lei, né? Porque ela estava espontaneamente sendo evoluindo, né? Uhum, Mas com os 10 anos, né, da Lei 13.140, acho que muito se avançou e, e promoveu o avanço em áreas que nós não imaginávamos. Por exemplo, você comentou a respeito da área de empresarial, né? Hoje, um segmento que eu reputo como paralelo ao empresarial, muito embora seja empresa, né? É a questão da insolvência, né? Hoje, cada vez mais se utiliza, e o grande mentor disso aí foi a lei que foi modificada, que promoveu a possibilidade dessa perspectiva a partir de 2021, né? Quer dizer, fruto da própria, podemos dizer que poderia ser, afirmar que seria fruto da própria pandemia, né? Então, o que que eu quero dizer com isso? Nós estamos caminhando, né? A lei acho que ajuda, né? E ahn, penso que não seria necessário um aprimoramento, porque os instrumentos que, que estão previstos nas leis são adequados, né? Me parece, e eu vi recentemente um juiz falar sobre isso, e confesso que ainda não estudei sobre isto, me parece que pedem uma readequação à política do CNJ, a Resolução 125, uhum, né, que completou 15 anos, né? Então, porque pedem uma maior reciclagem de mediadores mais preparados para as áreas que estão evoluindo, mais nesse sentido.
Mas, de qualquer forma, não vejo necessidade, mas acho que você sabe, o brasileiro adora mexer onde está, onde as coisas estão funcionando, né? E eu ouvi, porque participo também, aliás, fui um dos fundadores do Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, que tem um projeto de lei especificamente sobre práticas colaborativas, e a leitura no Congresso é de juntar isto para uma adequação à lei de mediação. Sim. Então, não sei que bicho vai dar, né? Porque eu estou acostumado aliás, um dos mentores de estar ah, na mediação foi um colega advogado que foi por muito tempo diretor da Tigre, que é uma empresa bastante conhecida em Santa Catarina, né? Tubos de conexões Tigre, onde ele sempre brincava, né? É, não pergunte como são feitas as leis, porque é como se você perguntasse como são feitas as salsichas. Não sabemos o que está lá. Ele brincava. Nada contra a salsicha, por Boa, favor. boa. Mas era uma brincadeira que ele fazia e um grande amigo, infelizmente não está mais entre nós, mas era um operador do direito bem da inovação, né? Buscava sempre e ele que me trouxe a primeira informação sobre mediação. E não sei, lembrei dele agora em função da sua pergunta, em função desse conforto de conversar contigo, meu caro. Te Perfeito. agradeço muito. Prof, fato é que a gente está tendo algumas experiências de mediação Brasil afora que, confesso, tem me deixado muito impactado, positivamente falando. Vamos pegar um exemplo aqui. Ah, inclusive, o professor esteve com ela, acho, recentemente num evento da doutora Celeida Laporta, a Luciana Severo. Uhum. Luciana Severo tem participado, enquanto mediadora, de mediações na cidade de Porto Alegre, região metropolitana, que quebram esse paradigma de que a mediação é tão somente para os casos de família, para briga com o vizinho, né? Porque quando a gente vê as mediações, por exemplo, que estão sendo conduzidas em Porto Alegre, a gente está a falar de mediações que cuidam do transporte público, da coleta de lixo, mais recentemente dessa mediação que tratou aí do plano de saúde do estado, onde tinham ali diretamente afetados por essa mediação mais de 1 milhão de pessoas. Então, quando eu vejo esses exemplos, esses cases, eu sorrio, né? Porque eu penso, poxa, estamos aí num caminho que a gente realmente tem hoje forma de mostrar para os governantes, para a sociedade, para o poder judiciário, de que a mediação tem uma potência enorme e que cabe a nós criarmos aí um ambiente para que ela possa prosperar. Isso faz sentido para o professor? Bastante. Bastante, e aí eu faço uma sugestão para vocês e para você, né? Pense isso para reportar aos juízes, para reportar aos operadores de direito, reportar ao Ministério Público que a mediação pode ser utilizada por eles a partir das demandas que eventualmente são levadas a eles, né? Eu, particularmente, queria chamar a atenção, e acho que é importante, mais uma vez, não quero ter a intenção de ser exemplo, né? Eu fui jogado para mediação com empresas públicas por força de ter sido indicado há muito tempo atrás, né? E aí via a preocupação do gestor público em estar na mediação, né? O que se passa, né? Há o medo de transacionar, o medo de compartilhar o interesse público que, entre aspas, está acima de qualquer um e não está mais, né? E a própria lei de mediação trouxe um elemento que, num primeiro momento, foi muito
crítico, e aí isso complementa o que nós estávamos falando anteriormente. Eu sempre brinco. A lei de mediação, ela não é só uma lei de mediação. Ela tem um capítulo dedicado à autocomposição no contexto da administração pública. Quando ela fala isto, ela toca em qualquer contexto público. E aí vem a amplitude onde a mediação pode transitar e vai ser muito útil, e está sendo muito útil, em diversos contextos. Só para você ter uma ideia, nós estamos trabalhando, porque um detalhe que acho que você conhece, né? Por força desse começar a estudar, e aí meu mestrado foi dedicado à mediação e administração pública. Eu não sei se tive a oportunidade de te entregar a publicação. Se não tive, vamos criar algum momento que faço questão de você ter, onde a gente vê um campo imenso, e acho que graças a esse estudo, hoje eu estou assessorando o Ministério Público numa política pública de autocomposição. Quer dizer, a mediação é uma delas, e hoje o Ministério Público tem uma política pública nos moldes diferentes da política pública do CNJ. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público tem uma política pública estimulando que o Ministério Público promova isso, né? Isso é um detalhe meramente ilustrativo, mas que vem de encontro ao que a Luciana vem trabalhando, que é oportunizar o diálogo onde o diálogo já não foi cessado, tá? As pessoas não se falam, e tem um processo que vai lá dizer quem está certo, quem está errado, quem é culpado, quem é inocente, e vamos ter que pagar tanto. Vamos criar um. E que vai levar o quê? A mais dificuldade num contexto coletivo, né? Então é reunir essa coletividade, e eu sempre tomo cuidado, não é somente coletivo, mas sem desguarnecer a individualidade. Então vem a riqueza e a flexibilidade da mediação, que pode conversar no coletivo, no individual e entre pares, né? Então só tem a contribuir, e é para conversar. Se vai ter resultado ou não, vamos ver depois, né? Então, essas são as barreiras que a gente precisa, e aí a importância de vocês pensarem sobre isso, e aí vai ficar a dica, porque estamos falando do universo imenso, nível federal, estadual, municipal, órgãos da administração pública direta, indireta. Estamos falando também de órgãos, eventualmente, s- que mageiam ou que estão no sistema do Poder Judiciário, e assim vai. Fantástico, professor. E está anotado aqui, porque vamos olhar para isso com muito cuidado, com toda certeza. Eu estou aqui querendo brigar com esse relógio, né? Eu estou aqui, assim, de mal com ele, mesmo, mesmo. O que me refrigera a alma, por assim dizer, é que eu tenho certeza que essa é apenas uma primeira visita online de muitas que virão aí, né? Com E prazer, meu quero caro. dizer, professor, que é muito, muito bacana, muito importante para todos nós, para toda essa família do MB, poder ter essa oportunidade de lhe ouvir. O professor sabe que é uma das grandes referências para todos os mediadores, mediadoras. Então, poder lhe ouvir, ter aí dicas, aconselhamento, nossa, nos faz muito sentido. E, inclusive, nesse sentido, eu vou lhe deixar uma pergunta aqui, ou um pedido. Qual é a mensagem que o professor deixaria para essa família de 17, mais de 17 mil pessoas já que estão aqui nesse lugar, que cresceu organicamente, estão aqui porque desejam estar, porque ninguém é obrigado a estar aqui. Eu costumo dizer que aqui é um ponto de chegada, de estada e também de partida, porque as pessoas ficam pelo período que faz sentido para elas
aqui permanecerem, mas a gente está muito feliz porque realmente a família cresce, né? E cada novo número a gente comemora, porque a gente percebe que o que estamos fazendo, né, e sobretudo o que estamos aqui conversando, o professor também faz sentido para essas pessoas. Então, qual seria a mensagem que o professor deixaria para essas pessoas, para a grande família MB? Não sendo repetitivo, retomo a sugestão de continuidade. O que eu quero dizer continuidade? Continuem, desenvolvam, o retorno virá, e dentro dos parâmetros que conhecem, que sabem, né? E que já vem desenvolvendo, né? Então, eu acho que isso é tudo. Vejo isso com quem vejo colher frutos hoje, né? Então, eu acho que nesse aspecto a continuidade é tudo, e aí a importância de, em momentos, e aí vem um papel nosso, eventualmente, né? Momentos que muitas vezes cria determinado desânimo. A gente vê certas dificuldades, troca, conversa, abre com quem eventualmente acho que nosso papel, e eu particularmente, à disposição, né? Outro dia, uma, uma ex-aluna que eu não via mais, sei que estava trabalhando com mediação. Ah, você poderia dar um minutinho para a gente conversar? Queria saber um pouquinho porque aconteceu isso numa mediação. Claro, vamos manter uma conversa, né? Eu acho que nosso papel é esse. Não é no sentido de que vamos apontar o caminho certo, não é nada disso. Vamos pensar conjuntamente a partir de um olhar de quem não vivenciou aquele momento, mas que está ali para ajudar, né? Então, acho que o verbo ajudar, para mim, faz muito sentido na mediação. A gente ajuda a promoção do diálogo e, se possível, um diálogo diferente, né? E quando isso é alcançado, com certeza as soluções aparecem e com certeza os desanimados se animam, eventualmente. Bacana, professor. Eu estava aqui, enquanto o professor falava, pensando um pouquinho sobre a sua jornada, né? A sua caminhada, pensando um pouco sobre você. E, prof, quero lhe dizer uma coisa. O professor já deve ter ouvido isso, sim, com toda certeza, mas eu acho que é importante que isso seja reiterado. O professor sabe o lugar que ocupa na mediação nesse país. Não lhe é novidade. Professor, repito o que eu já lhe disse anteriormente. É uma das grandes referências, é um dos grandes nomes da mediação brasileira. O que me surpreende positivamente, claro, e que me deixa muito feliz é de ver essa sua generosidade, esse seu cuidado, esse seu acolhimento para com todos. Desde o primeiro momento que eu lhe encontrei, en- encontrei uma pessoa aberta, disposta, totalmente pronta para contribuir, para me trazer informações, insights, é, me acolher. Eu acho que essa é a palavra que melhor oportuniza. E eu vou lhe contar que por muitas vezes, viajando o Brasil afora, encontrei pessoas que falaram exatamente sobre isso quando falaram de Adolfo Braga Neto. Ah, professor Adolfo, sempre tão generoso, sempre tão disposto, sempre tão querido com a gente. Então, professor, eu quero aqui celebrar esse lugar de importância que o professor ocupa para com os mediadores e mediadoras desse país. E tenha certeza que realmente é muito importante, usando aqui as suas palavras, a gente caminhar em companhia, né? Como o professor disse, quando a gente desanima, abre o coração, converse com o colega, que a gente se restaure e segue na jornada. Então, eu quero lhe dizer que sim.
Caminhar em companhia é importante, mas caminhar em boa companhia é mais importante ainda. E o professor é uma dessas boas companhias que nós temos aí para fazer esse percurso. Então, em nome de toda a família do Mediadores Brasil, meu muito obrigado por essa disponibilidade. Tenho certeza que tens aqui um grande admirador da sua jornada, do seu trabalho. Fico muito honrado, meu caro, muito lisonjeado e ao mesmo tempo meio sem jeito, porque são tantas palavras de elogio que nem sei se mereço totalmente, mas enfim, conta com a gente sempre. Claro que merece, são mais do que justas. Professor, muito obrigado. Até um próximo encontro. A gente, né, se encontra aí pelos caminhos da mediação, eventualmente Prazer. aí em algum seminário, algum evento, algo assim, mas sobretudo, quero lhe dizer que as portas do do Mediadores Brasil não estão abertas para o professor. Elas estão escancaradas. Então a casa é sua, por favor. Não precisa bater, basta entrar e será sempre muito bem recebido. Um beijo no Muitíssimo coração, obrigado. professor, e muito obrigado. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado, eu, que foi um prazer, uma alegria enorme, e estamos às ordens. Não sei se mereço, aliás, você merece também elogios, né? Parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo, que é fantástico. É isso, eu acho que é o caminho. Quero te agradecer por isso e parabenizar. Obrigado, meu caro. Estamos juntos. Grande abraço.